O julgamento começou hoje no STF. Trabalhadores. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Agora vai. Boa noite, Sapiranga. Boa noite, Caxias do Sul. Boa noite, Cruz Alta. A gente está ao vivo para os três municípios do Rio Grande do Sul, respectivamente para a Ferrabras FM de Sapiranga, Vanguarda FM de Caxias do Sul e a Popular FM de Cruz Alta. Hoje é quinta, 13 de abril de 2025 e pode parecer meio lugar comum, chavão, clichê, mas se depender dos Estados Unidos da América e do seu presidente, este é o primeiro ano do resto da vida da humanidade. Não quer dizer que vai ser ruim que vem por aí. Longe de mim, longe de nós a gente vai fazer aqui um mega elogio à globalização capitalista, imposição da abertura de mercados, sistema de justiça, fóruns internacionais e tudo sob a hegemonia dos Estados Unidos e os seus aliados do Ocidente. Acontece que a Gringolândia do Hamburguestão resolveu passar um pouco, deve ser, sei lá, não sou psicólogo, ia falar, não sou psicólogo de botequim, mas também não bebo, então botequim, embora seja legal o ambiente, não serve muito. Mas vamos lá. Sem querer cair num psicologismo barato, ou piada sem graça, quem sabe a maior parte do eleitorado dos Estados Unidos resolveu passar um pouco aquilo que a gente passa na América Latina. Que quando troca de governo, a gente praticamente perde institucionalidade. Por um lado é bom, porque a sociedade pode mudar. E por outro, quase sempre é ruim, porque essa mudança se dá para pior. Pelo menos essa é a tônica quando as extremas-direitas do Ocidente, ou a extrema-direita ocidental, ganha popularização novamente, na última década para cá, em função também do ascenso de um conservadorismo pentecostal. Finalmente, na profecia macabra de Karol Wojtyla, vulgo João Paulo II, se sucedeu, queria tanto acabar com a teologia da libertação, conseguiu vencê-la com as ferramentas do rival. Mas também, quem sabe, a gente não está vendo um colapso da hegemonia econômica dos Estados Unidos. Não é hegemonia financeira, não é hegemonia cibernética, não é hegemonia militar. Vou explicar. A gente pode pegar um cálculo de PIB, Produto Interno Bruto, per capita, ou seja, pega toda a riqueza do país e divide por cabeça, vai dar primeiro Estados Unidos. Pegar o mesmo cálculo de PIB e dividir por paridade de poder de compra, ou seja, o quanto tem de riqueza circulante segundo a população daquele próprio país, e a primeira posição é da China. Se nós formos pegar as principais cadeias de produção do mundo, aquelas que têm conhecimento sensível mais agregado, traduz. Onde tem mais horas de estudo, mais empenho, mais tecnologia e mais segredo industrial. Tem 64 cadeias fundamentais hoje, a China domina 57. Se a gente for pegar a velocidade transacional, por exemplo, velocidade para gerar inteligência artificial, a China ganha de 20-0. Nós vamos pegar a transferência interbancária automática, o glorioso protocolo do código SWIFT. A China consegue ganhar também numa velocidade de 20-1 na transação entre bancos centrais coordenados pelo Banco Central Chinês. Se a gente sabe disso aqui, imagine na Casa Branca. E aí resolveram reeleger o bufão, resolveram reeleger, botar de volta lá o condenado por crime sexual. Essa é a verdade? Essa é a verdade, tá? O presidente dos Estados Unidos ele é condenado por crime sexual. Um país se diz moralista e puritano. Pra quem, né? E aí, gente, como ele formou maioria simples nas duas casas e tem maioria na Suprema Corte,
O cara começou a reinar. Começou a governar por decreto. E um dos decretos quer desfazer o que o próprio governo Reagan fez, Estados Unidos fez, quando eles viram seus aliados ocidentais rivalizarem com os Estados Unidos no pós-guerra. Na metade da década de 70, a ascensão da economia europeia e a ascensão da economia japonesa colocou contra as cordas os Estados Unidos. E aí os gringos, uma transição que demorou 10 anos, tá? Resolveram fazer algo maquiavélico e genial. Maquiavélico não é demoníaco, mas é uma certa frieza na tomada de decisões, disposto a pagar o preço. Fizeram aquilo que a Lava Jato fez no Brasil. Não foi uma operação de lawfare, tá? Mas foi cortar na pele. Cortar na carne, na verdade. Os Estados Unidos, a não ser a área de defesa, a não ser a área cibernética, e com exceção em partes da metalurgia avançada, simplesmente não tem mais indústria. Exportaram a indústria para a Ásia Pacífico. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, e caíram no conto do chinês. Não tem problema, não. A China só vai botar lá uns 6% do seu território perto da costa para a gente implantar indústria lá, e aí eles vão botar um arroz salarial, pressionar a mão de obra e nós vamos ter mais lucro, porque afinal de contas a China é um paraíso, não tem nem sindicato, era proibido, agora não é mais, era proibido. Na década de 80 era proibido fazer sindicalismo lá, enfim. O que aconteceu? A economia dos gringos virou uma economia fictícia. E agora o Trump parecia que não ia cumprir a promessa, cumpriu. Meteu um 10% de barreira aduaneira, tarifa alfandegária, ou seja, tu vendeu um hambúrguer por R$10 para eles, tá? O hambúrguer custa 11. É um imposto de importação. Não é por produto, é por país. Tacou-lhe em todo mundo. Israel, que equivale a um estado dos Estados Unidos, por orçamento, tomou 17% na cabeça. Resultado. Todos os países do planeta agora se veem na obrigação de, pelo menos, fazer um arranjo de suas elites, seja a elite econômica, seja a dirigência política, que vira elite dirigente, de salvar suas economias, não que os gringos sejam o principal destino de exportação de todo mundo. O Brasil, por exemplo, tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Se a China coloca esse tributo para nós, ferrou. Mas os gringos, a gente compra mais dele do que vende. Mas agora chegou a hora de tomar vergonha na cara. Desculpa o discurso lacerdista aqui. O que acontece? Ou as elites dos países tomam um pouco de consciência e repetem o que foi feito no México com a presidenta Cláudia Sheinbaum, que chamou todo mundo que manda na economia mexicana e é mexicano. E chamam todas as empresas estrangeiras que estão lá, inclusive as americanas. Ó, vamos ter que dar um jeito nisso. Porque a nossa economia é integrada com a deles. E saiu um grande consenso nacional. Ou então, agora vamos para a parte feia, eu passo a palavra, o nosso combinado é Carla, depois Elias e Cris. Ou então vamos dar uma de bozoquinha, que lançou um Twitter em inglês, obviamente foi no tradutor, né? Dizendo que o Trump estava certo, que estava defendendo os interesses do país dele. E a culpa era do Lula, que era socialista. Escreveu isso, cara, ontem. Isso é uma vergonha. Ontem, depois que o Senado tirou na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, um acordo de liderança para aprovar uma lei expressa que autoriza o governo a retaliar, caso seja preciso, a pedido da bancada do agro. E depois a própria bancada do agro foi dizer, não, a gente é a favor da anistia, senhor Sóstenes Cavalcante. Mas segura a onda aí com a gritaria, porque tem que salvar o boi primeiro, amigo. Então a bancada do boi foi tocar o seu berrante, ajoelhou para o filhote do fariseu da mala cheia também, porque faz isso também. E aí ficou por isso mesmo. Hoje o Brasil tem uma lei expressa que autoriza o governo a, caso veja necessidade, retalhar as barreiras comerciais.
Vou falar algo aqui para encerrar. Saiu barato para a gente. O Brasil tomou a tarifa mais baixa, 10%. Saiu barato. Teve país que tomou 25%, como a China. Só que a China é a segunda maior detentora de papéis da dívida pública dos Estados Unidos. Então, se a China resolve liquidar os seus papéis, ou seja, vender os seus títulos, vai depreciar ainda mais a moeda dólar. E aí segue o baile. Aí, no meio disso tudo, o que a gente tem? A gente tem uma... Eu acho que a maioria... Mas não é a maioria de 2/3, tá? Aí tem que ouvir a Carla e a Elise. Mas nós temos no Brasil muita gente que ainda é abalada por um discurso surreal, fantasioso, onde associa que os seus interesses cotidianos, sua vida cotidiana, inclusive como fiel, como crente, como cristão, como queira, tem alguma relação com as tomadas de decisões do governo Trump. E nós temos o papelão para encerrar, no Brasil, de um bando de gente. Não é só americanófilo, não. Tá? E não, antes fosse. Vamos lá. Ah, quer dizer então porque eu gosto de ver basquete na NBA, eu sou imperialista. Não, isso é ridículo. O melhor basquete do mundo. Embora na série você seja mais animado. Quer dizer porque eu gosto de ver os esportes das ligas americanas, eu sou imperialista. Não, pô, esporte é esporte. Tem um tráfego de influência? Claro que tem. Assim como o futebol brasileiro exporta sandália havaiana. Tem, claro que tem. Tem uma transferência cultural. Mas esse não é o problema. O problema é confundir hábitos e costumes e consumo cultural com os interesses de um país e de outro. Eles não fazem isso. Mas, na América Latina, a turma cansa de fazer. E aí fica a pergunta. Eu não estou em campanha. Se tem um governador do estado que simplesmente comanda 40% do PIB do Brasil e fica quieto quando tem um acórdão de líderes, incluindo do seu partido, republicanos, que é controlado pela Igreja Universal, ou seja, é controlado pela família Macedo, para criar um acordo legal de retaliação, caso seja necessário, o cara não abre a boca, meu. Para falar que não tá nem aí para matar jovem pelas costas em Santos, ele tá lá, tô nem aí. Tira porrada e bomba, tô nem aí. Vai para a ONU, Liga da Justiça, vai para Marte, tô nem aí. Agora, e quando é que você tá aí, cara? Você tá aí para quando o Bolsonaro faz campanha pro Trump no Twitter? Cereja do bolo. Quem é o afastado ou em processo de afastamento do governo Trump? Adivinha? Durou pouco a distopia. O senhor Elon Musk estava vendo as ações de suas empresas incinerarem. Estava perdendo na ordem de bi de dólar. Tá? Esse é o mundo que nos cabe interpretar, viver, militar e, especificamente para a Carla e para o Elias, a gente está aqui para ajudar, fazer um diálogo com os 11 milhões de desigrejados no Brasil dentro desse cenário. Agora sim. Boa noite, Carla. Boa noite, Christopher, Elias, quando puder voltar. E aí? Como é que isso atinge o Brasil? Como é que isso atinge o cristão médio brasileiro, a cristã média brasileira? Passar para a Carla aqui, por favor. E aí, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu acho que, na verdade, tu expôs muito bem aí, né? Essa questão do latino-americano, do brasileiro ser tão afetado pela cultura norte-americana. A gente sabe que isso aí vem pelos blockbusters deles, pelos filmes, pela cultura em massa, né? E isso aí já é há mais de décadas, né? E eles influenciam muito aqui a América Latina. A gente sabe o que a gente tem aqui de elites econômicas e políticas no Brasil, né? Elites, da sua grande maioria, entreguistas, né? Poucos desenvolvimentistas. E isso já é histórico, né? No Brasil, assim. Trazendo isso mais para perto da gente, assim, no âmbito dos evangélicos, né? Nossa, é uma influência enorme, assim,
acho que o Elias, quando voltar, ele pode confirmar a influência que tem na igreja evangélica em geral no Brasil, especialmente em pastores, missionários, o quanto os Estados Unidos é visto como um modelo assim ilibado de evangelicalismo, porque vem de lá, né? Só que eles trazem consigo toda essa questão da cultura norte-americana. Isso influencia demais. E eu, inclusive, quando eu era bastante evangélica, assim, vamos dizer, é um modelo a ser seguido nas músicas, muitos livros. Eu li muitos livros evangélicos dos Estados Unidos, tem muitas traduções aqui para o Brasil, e eu acredito que tem as mesmas traduções também em língua espanhola para os outros países aqui vizinhos, né? A gente não pode esquecer Eu vi hoje, inclusive, uma notícia aqui da Serra, que está crescendo aqui na Serra, o movimento chamado Legendários para Homens. Essa coisa de masculinismo que a gente está falando, né? Homens que... Aí eles falam assim, não é religioso, é totalmente religioso, porque fala de Jesus, é evangélico, tá? É evangélico. Eles dizem que não é religião, não é nada, e levam um monte de caras aí para montanha, para fazer trilhas, para recuperar a masculinidade e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é que começou, olha como tudo é linkado, né, Bruno? Começou esse movimento na Guatemala. Guatemala, a gente sabe que lá é um berço, assim, de várias políticas ultra mega liberais, né, nas últimas décadas, aí, nos últimos tempos. O quanto tem de uma comunidade guatemalteca que migrou para os Estados Unidos, né, que está lá em Miami, enfim, como é uma grande parcela ali das elites da América Central. E então, assim, isso está tudo muito interligado, né? Aí, surgiu lá, e bom, surgiu lá, tem até aqueles representantes ultraliberais que vêm lá da Guatemala também, assim, que dão palestras no Fórum da Liberdade, eu já vi na PUC lá há anos atrás, e vem junto esse pacote agora evangélico, né? A gente está vendo cada vez mais. Eu já tenho as minhas dúvidas, assim, se isso não é totalmente orquestrado mesmo pelos Estados Unidos para imprimir uma cultura e uma forma de pensar. E dentro disso, eu acho que entra muito a questão do individualismo, que vem também na esteira desse neoliberalismo, que é o fato de... Vocês já viram aqui vários evangélicos que a gente entrevistou, inclusive, falando que a salvação é individual. Isso é muito interessante, porque é uma forma de pensar do individualismo, a mesma forma de pensar no âmbito liberal e neoliberal que a gente está vendo. Tudo é menos Estado, é menos coletivo, é tudo para mim é minha salvação individual, então se eu sigo a Jesus, o mérito é meu, aí entra a meritocracia, aí entra até a teologia coaching, porque tudo depende do meu esforço, de mim e tudo mais, então isso fecha muito bem quando a gente percebe a forma de pensar do evangélico médio, achando que tudo é pelo seu esforço, achando que Deus vai abençoar se ele seguir uma cartilha que, quando ele está vendo, ele está seguindo, na verdade, não é a Bíblia em si, mas é uma cartilha neoliberal, com todos os valores que tem ali, e isso muito dessa influência norte-americana. E bom, né, agora a gente tem aí um grande, sei lá, vingador, cavaleiro aí, como vocês quiserem chamar aí, do Eduardo Bolsonaro, fazendo esse papel aí, esse papelão, né, de um representante do Congresso brasileiro nos Estados Unidos dizendo que está sendo perseguido, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, e fazendo um papel de outros que já fizeram isso, de países menores aqui da América Latina, que já fizeram isso nos Estados Unidos também, e agora a gente tem um representante nosso aí, né, o que para o Brasil é um descrédito muito grande, assim, para o tamanho que é o nosso país, para o tamanho da nossa economia, para o tamanho da nossa população, para a importância que o Brasil tem. Acho que saiu barato mesmo esses 10%, assim. Países com o mesmo porte, mais ou menos, econômico do Brasil, tipo a Indonésia, né? Mas é um país que está na Ásia e está em todas as cadeias ali de produção e tudo, foi tarifado bem, bem acima do Brasil. E, pelo que eu vi ali, são países
tipo Vietnã, enfim, vários países que estão ali nessas cadeias de valor da Ásia, que é onde hoje está o centro da economia internacional, né? Isso aí, os Estados Unidos, na verdade, eles estão no desespero, realmente, essa administração do Trump, assim. E é isso que tu falou, né, Bruno? É um país que se desindustrializou também, né? E tem que fazer uma política interna para esses norte-americanos que perderam poder de compra, então, empregos, enfim, todos esses empregos que foram exportados lá para a Ásia. E é isso que a gente está, esse quadro que a gente está aí hoje, né? E eu acho que um apelo muito forte dos Estados Unidos hoje é exportar a sua cultura e uma cultura apelativa à religião evangélica deles mesmos, assim, muito fortemente. Isso está acontecendo, a gente não pode negar. É a mesma coisa, eu acho, Bruno, que o Putin, por exemplo, fez se aliando lá com os ortodoxos, assim, uma coisa meio que para expansão de poder, assim. E eu acho que isso está acontecendo realmente, assim. E é uma influência muito grande no meio evangélico mesmo dos Estados Unidos, muito grande mesmo, assim. Vou fazer uma pergunta, Carla. Cristo, participa aí também, por favor. Isso não racha a sociedade no meio? Porque isso mudou a estratégia, né? Porque, em tese, quando os Estados Unidos exportavam o tal do American Way of Life, o que eles queriam? Estou falando bobagem, tá? A gente é meio barrista no Rio Grande, né? Mesmo tendo saído, morei no Rio Grande 20 e poucos anos. Aqui a gente come X. Hamburgueria é coisa recente. Tá? Uhum. Mas, em tese, de direita, de esquerda, qualquer posição, qualquer classe social, a hegemonia cultural é isso. Todo mundo vai botar um boné de algum time de futebol americano, todo mundo vai comer hambúrguer, todo mundo vai tomar Coca-Cola, todo mundo vai valorizar o fast food, todo mundo vai consumir aquilo que sai, eu ia falar gravadora, mas hoje em dia são estúdios de gravação, basicamente, escritório de direito autoral de estúdio de gravação, do que seriam as antigas gravadoras. E mesmo quando é contestatório lá, vira corações e mentes no sul, né? Por exemplo, vamos supor, a gente tem a trajetória mais antiga na esquerda, o Christopher e eu. Eu até comentei isso uma vez com um amigo estadunidense, né? Dado a nossa condição de colonizado cultural, é presumível que um latino-americano de esquerda conheça as culturas oprimidas dos Estados Unidos, a matriz. O cara me deu razão. Era um afro-americano, militante, me deu razão. Mas agora não, porque, sejamos sinceros, né? O evangelicalismo conservador não fala com toda a sociedade. O Bobear nem quer falar. Quer falar com uma parcela gigantesca e impor a sua razão. É por aí. Elias, bem-vindo. 7 minutos, amigos. Estamos estarrecidos porque o Bolsonaro defendeu o Trump em inglês. Não sei em que língua ele falou, mas o tradutor jogou para o inglês. E ontem, Sócio de Cavalcante quase não deixou ser aprovado o projeto-lei de emergência que autorizava o governo a retalhar as tarifas dos Estados Unidos. Bem-vindo, Elias. Um abraço para vocês. O som tá longe, o som, tá? Muito. Tô ouvindo barulho legal, hein, mas o som não tá chegando, não. Não, acho que a saída tá ruim, né? Tá ruim. Não está conectado ao microfone. Acho que é o microfone, É o microfone. Mas, assim, Bruno, eu queria ter um comentáriozinho, principalmente sobre isso que a Carla comentou sobre esse grupo, como é que é? Legendários. Legendários. Uhum. Eu já ouvi falar muito, isso tem aparecido muito para mim. Muitos amigos que não são evangélicos, que não são vinculados a movimentos de direita, estão participando de competições que eles promovem. Que tu falou isso, surgiu na Guatemala e chegaram no Brasil aí, surpreendendo um total de 0 pessoas a partir de Balneário Camboriú, né? Ah, e ali eles... não falha uma, né? E eles estão promovendo competições de cross-training e tal, né? É como tu falou, são maquiado, é um soft power dentro do esporte do cross-training, assim. Eles pegam grupos de homens e escalam montanhas com a bandeirinha de Israel no braço. É, sei lá, uma espécie de Brokeback Mountain sionista. Algo assim. E é muito curioso ver aqueles caras com aquela roupa tática, um número,
meu Deus, que me lembra muito outros tipos de filmes, né? Uma pessoa com uma bandeira de Israel costurada no braço e um número no peito. E isso, aqui em Porto Alegre, tá aparecendo também. É um soft power dentro da área do esporte, que eu não tinha visto ainda. Eu não tinha percebido. Isso, e agora tu fez eu me lembrar de outra que eu vi essa semana, que já vi 2 vezes, o Vitor Belfort, sabe, do UFC, ele tá, assim, agora numa campanha bastante grande aí também, em questões evangélicas. Começou com ele falando mal do carnaval, né, das culturas ali carnavalescas. Agora, aí um pregador reformado dos Estados Unidos, que é bem famoso, assim, nesse meio mais, digamos, radical evangélico, que é o Paul Washer, fazendo uma pregação em inglês e citando o Vitor Belfort como exemplo de homem, exemplo de, né, sei lá, não enganou ninguém. E ele é bem famoso, esse pregador norte-americano, e agora eu vi também ele dando já não entrevista, mas fazendo comentários junto com um grande pregador aqui do Brasil também, do meio reformado, que é o Augustus Nicodemos. Até mandei para o Elias isso hoje. E então, assim, eles estão apelando muito forte para essa questão do masculinismo mesmo, né? Pegar essas figuras do esporte, pegar esses homens aí do UFC aí, sei lá, machões, não sei, eles têm é até engraçado isso, eu acho, no meio dos homens aí, mas tudo bem, né? Vocês que são homens aí. Mas eles estão apelando muito fortemente para isso, né? E isso daí mexe com aquilo dos incels, volto a falar, eu acho que tem um número muito grande de homens incels dentro das igrejas evangélicas hoje. Jovens rapazes. Porque é muito reprimida a questão sexual, né? Liberdade sexual dentro das igrejas. Então é um prato cheio para que tu tenha ali rapazes que estão reprimidos, estão dentro de casa, não pode fazer nada se não casar com alguém, e acaba que começa a se encher de raiva, se encher de frustração, e é um prato cheio para esses movimentos aí. E para, inclusive, misoginia, né? Porque acaba odiando a mulher, que às vezes ele vai lá numa mulher e, eu sou o cara porque eu sou homem na igreja, eu tenho que ser o exemplo, e a mulher vai lá e dá um fora nele, não casa com ele, o cara se sente mais frustrado ainda, depois ele vai casar com alguma lá desavisada e, de repente, sei lá como vai tratar essa mulher na sua própria casa. Né? E é uma leitura que, se vocês verem esse Legendários, eles dizem que é para o cara tratar melhor a mulher ainda, que ele vai tratá-la melhor se ele for realmente ver as raízes da sua masculinidade. É um negócio, assim, bizarro mesmo. Bizarro. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, beleza. Só para começar, que papo bizarro esse, hein? Aliás, que pé no saco esses caras. Porque, gente, eles vendem tudo isso, eu sei que tá quase na hora, mas isso aqui eu preciso falar rapidinho. Eles vendem as ideologias deles, né? Tô falando aqui de vida social mesmo, vida cotidiana. Eles vendem a ideologia deles como se eles fossem caras cultos, caras bacanas, legais, inteligentes. Eu vou falar aqui o português rasgado aqui. São tudo um pé no saco. Bando de mala. Bando de nego chato. Nego insuportável. Que não é que eles têm, não é que eles têm divergência com pessoas progressistas, é que eles não conseguem viver em sociedade. Sabe? Essa história aí de masculinidade, esse papo aí, tem que ser macho. Isso aí para mim é algo muito mais profundo. É gente que não consegue viver em sociedade. Gente que não consegue conviver com o contraditório. Gente que não consegue aceitar que o outro tem uma opinião divergente. Aí fica arranjando essas desculpas. Aí, eu sou homem, eu sou macho. Uhum. Vai plantar batata. Vai plantar batata. E essa é mais uma faceta, eu acho, desse ultra-individualismo, assim, que ascendeu muito com o neoliberalismo aí, que eu acho que hoje a gente está num auge do neoliberalismo. E é muito maluco isso, porque eu, na minha concepção, sei lá, uns 10 anos atrás, um pouco mais, achava que a gente estava indo para um outro caminho, pelo menos aqui no Brasil. E depois principalmente do golpe aí, de todas essas incursões, inclusive externas, né, com a Lava Jato, enfim, que o Bruno falou no início do programa,
a gente, muito rapidamente, começou a andar para trás de uma forma bizarra, né? Acabando aí com nossas... vai para o intervalo, mas acabando aí com várias conquistas nossas aí, né? Vamos voltar, gente. Na volta, Elias e Carla, tá bem? Vamos lá, intervalo rapidinho. O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Segundo bloco, vamos lá, esse é a sua Microfonia, o programa que com muita modéstia, mas tenacidade, se dedica a debater semanalmente as relações entre fé evangélica e política no Brasil contemporâneo. Hoje é uma situação esdrúxula que a gente está vivendo o primeiro dia após o mundo mudou. A globalização, o conceito era esse, globalização transnacional capitalista, comandada pelos Estados Unidos, foi enterrada pelos Estados Unidos. Os países se defendem, do jeito que dá. O Brasil até que foi pouco atingido. E no meio da defesa nacional, onde faz um grande acordo, inclusive com a bancada da Frente Parlamentar da Agricultura, a bancada do boi, Bozoquino escreve Twitter defendendo o Trump. E Sóstenes Cavalcante dá um chilique na Câmara, tentando interromper os trabalhos parlamentares para não permitir que o Brasil se defenda. Elias, estava contigo, depois a Carla, e fica à vontade. Deixa eu falar 2 pontos aqui. Primeiro ponto. Que bobagem essa coisa de vírus socialista dito pelo Bolsonaro, hein? Que bobagem no monumental, que abobrinha. Eu tô sendo delicado, hein? Quem dera que fosse, né? Primeiro que é o seguinte, primeiro é o seguinte, vamos pactuar aqui, gente, definitivo. O Lula tem apoio da esquerda, o Lula está na esquerda, mas o Lula em si, ele não é um homem de esquerda. Ele é um cara, no máximo, de centro-esquerda. É um moderado, senão não teria chegado onde chegou. Simples assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um negócio que não tem nada a ver, eu tava ouvindo a Carla, eu fiquei pensando nisso. Um dos motivos que o bolsonarismo tem inserção, principalmente na seara masculina, é a seguinte. Vocês já perceberam que existe uma tentativa contumaz e sistemática de infantilizar o homem brasileiro? Infantilizar? O que é infantilizar? Tenho nada contra, hein, que eu vou dizer agora. Tá? Tenho nada contra. Até um dos que eu vou citar é meu ganha-pão. É apenas uma reflexão. Não. Primeiro, essa coisa pode ser, tá, bobagem, tudo bem, esquece, mas um dos motivos que eu acho, é uma teoria minha, tá? Um dos motivos que o Brasil não consegue expandir a leitura, principalmente entre os adultos, é que a maioria dos homens brasileiros não consegue sair da primeira infância na sua mente. É só pensamento em videogame, é só pensamento em jogo semanal com os amigos, em chácaras ou em quadras alugadas. Você quer ver o homem brasileiro em estado puro, infantilizado? Vai num desses eventos. Tu me fez lembrar de uma coisa agora, que era o último grupo que eu participei da igreja aqui em Passo Fundo, os caras faziam isso aí mesmo. Eles se reuniam para jogar videogame e jogar futebol. Gente, ó, eu vou dizer aqui, o Lula tem um monte de defeitos, erra, comete gafes, tudo que vocês pensarem. Mas o Lula e muitas pessoas do campo progressista, eles têm uma característica que faz muitos ficarem arrepiados, especialmente esse pessoal do campo conservador. Ele defende que o homem tem uma postura adulta perante a vida. Porque, presta atenção,
Presta atenção nos lances de campanha do Bolsonaro, do próprio Tarcísio, do Onyx Lorenzoni aí, do Rio Grande do Sul. Mesmo as campanhas políticas dessa turma da extrema-direita são campanhas políticas infantilizadas. Infantilizadas. Quando o Bolsonaro fica imitando lá a Arminha, tal, sabe o que eu lembro? Eu lembro daquela, quando eu tinha minha vizinhança lá e a gente brincava de bang bang, de faroeste, e a Arminha era a mão. O Bolsonaro trabalha com isso de uma maneira espetacular. Por que isso? Porque quando o homem é infantilizado, ele não tem responsabilidade sobre os seus atos. Se ele errar, não tem problema. Ele é imaturo. Se ele for um péssimo gestor, não tem problema. Ele não tem capacidade suficiente, ele não se preparou para a vida. Ah, Elias, mas tem homem imaturo, homem infantil na esquerda? Tem. Existe. Mas o Bruno pode ter mais categoria do que eu para falar isso, mas é a impressão que eu tenho. Pelo fato dos partidos de esquerda, sempre, o PSOL também com Christopher, sempre enfatizar essa questão de formação, de encher o saco do militante para ele se informar, para ele ler livros, para ele frequentar cursos, etc. Mesmo que a gente não queira, gente, isso acaba nos amadurecendo. Repito, tem homem de esquerda infantilizado? Tem. Lógico que tem, que existe. Evidente que tem. Mas isso na direita, e principalmente na extrema-direita, é algo muito comum. É algo muito presente, né? Você vai querer conversar com um homem de extrema direita sobre política? Qual que é o argumento central dele? Estou dizendo do homem de extrema direita médio. É o bullying. Ah, o Lula é isso. Ah, o Lula é aquilo. Ah, o fulano é quinta ah, série. O fulano é aquilo. É a quinta série. Porque para ele é normal. Para ele é normal. E aí eu tô falando do meu ganha-pão, né? Por que eu tô falando do meu ganha-pão? Porque o torcedor brasileiro é extremamente infantilizado também. O torcedor brasileiro é infantilizado e mimado. Ele não aceita a derrota. Ele não aceita que seu clube fique em crise. Sendo que as crises, gente, a derrota, elas fazem parte da vida. E aí nós da imprensa também somos culpados, porque ao invés de fazer jornalismo, de cobrir as instituições como elas devem ser cobertas, nós adotamos uma abordagem infantil. E mais a gente sabe que essa abordagem infantil atrasa o desenvolvimento dos clubes, impede que os torcedores tenham um amadurecimento. Isso aqui eu posso falar de cátedra porque eu estou falando isso baseado em anos e anos de estádio que eu frequento. Infelizmente, cara, salvo exceções por aí, o homem brasileiro é infantilizado. Eu acho que essa aí é uma faceta do machismo mesmo, né? Sim. E isso acaba prejudicando nós enquanto sociedade. Muito! Porque, cara, eu vou fazer uma analogia aqui. O Bolsonaro nada mais é do que o bagunceiro do fundo da classe. Uhum. É isso que ele é. É o cara que solta umas piadas, aí os homens majoritariamente dão risada, que tira sarro da... Eu acho que os homens, eles muito se espelham nele, assim, nessa questão, porque eu queria estar fazendo o que esse cara está fazendo, assim. Né? Isso! Sim, tem totalmente isso. E aí junta ainda essa pecha de Deus acima de todos, bota Deus no meio, e aí é o pacote completo. A gente já falou aqui de uma igreja que tem em Porto Alegre, né, desse pastor Jack, que é um bobalhão, esse cara é um bobalhão, assim, que ele faz um culto só para homens lá, e que dá um troféu pro cara que vai ter um filho, essas coisas. Isso não é infantilizar?
Não, é demais. E assim, ó, eu vou falar pra ti tem uma coisa que ele faz aqui que eu acho fantástico, que ele entrega um saquinho com 2 pedras, simbolizando o retorno da masculinidade na forma dos seus testículos. É sério que ele faz isso. Eu não consigo ô Christopher, isso não é infantilizar? Isso é infantilizar eu não sei, a pessoa. isso aí pra mim já é fetiche, já, não sei. Não, esse cara, entre os conservadores, ele é famosíssimo. Não, ele é famoso. Isso que é bizarro. É isso que eu tô Os caras só falam disso, né? Não quero ser grosseiro no ar, mas os caras só falam disso. Não, eles só falam disso. Vocês não viram o Bolsonaro eu vi ele falando na festa de aniversário dele, ele falando assim, implante hormonal, ele falando assim, batendo palma, tipo, um negócio. Ô, Bruno, e do que a gente falava quando tava na 5ª série, na 6ª série? Aí, tudo bem, não, né? Não. Agora eu vou defender um negócio aqui. Ô, Elias, vou te fazer a pergunta, tá? Você fica à vontade, que é a tua área, eu também não quero constranger um comprometimento profissional. Você concorda com o conceito de lifeerização? Total. Vou explicar. Estamos nos referindo a um modelo de comunicação esportiva que promove evento, faz pouco ou nenhum jornalismo, é entretenimento, abobado, por um filho de um ex-diretor da Globo, o glorioso Thiago Leifert. Elias, é contigo. Isso aí piora tudo, né, cara? Por quê? Porque isso, Bruno, ele mexe com o lado infantil do torcedor. Então é muito mais cômodo. Esse cara é gênio. Esse cara é gênio, porque ele pegou um nicho assim... Eu vou dar um exemplo pessoal. Não gosto de falar isso, não gosto de auto me promover, mas tá? Assim, uma fonte me procurou há uns 3, 4 meses, falando que tinha uma série de dúvidas no balanço do Guarani Futebol Clube. O pessoal lá do Guarani divulga todos os dados dos balanços. Aí, Bruno, a fonte me descobriu para mim, eu só reverberei. Isso estava escondido há 2, 3 anos, ninguém cobrava. Que a loja oficial do clube devia para o clube. Vou repetir. A loja oficial vende, arrecada e não paga os direitos para o clube. E a dívida já estava em 350 mil. Aí eu fui, denunciei, a coisa viralizou. Você acredita que tem torcedor que pegou no meu pé? Ah, porque você só vê o lado ruim das coisas. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Antes eu ficava com raiva. Hoje, o que eu entendo? É infantilização do futebol, é infantilização da sociedade. E vou dizer mais. E vou dizer algo mais. Quem se levanta contra essa infantilização paga muito caro. É lógico que eu tenho amigos homens, evidente. Mas vocês querem saber? 90% das meus melhores amigos são mulheres. 90%. Por quê? É porque eu sou considerado chato, o mala, o que é, sei lá, o que quer se meter em intelectual. Eu não me meto em intelectual. Não, nas rodinhas masculinas, pelo menos na direita, ou dentro da igreja, que a maioria é de direita, seria um chato mesmo, Elias. É verdade! Porque o papinho é muito raso. Na verdade, eu acho que nos últimos anos, aí nas igrejas evangélicas, tem muitas mulheres que foram também para o mercado de trabalho, que foram para as faculdades, que estudaram, e tem muitas que estão solteiras. Porque é muito complicado dentro das igrejas a figura masculina, porque assim, como lá dentro vou falar bem assim, uma coisa bem rasa, vamos ver se o Elias... Mas é assim, ó, o menino que é criado dentro de uma igreja evangélica, ele é criado como se ele fosse um reizinho. Sim! Que o mundo orbita ao redor dele. Se for filho de pastor, então... Se for filho de pastor, nossa, se for filho de pastor, então é o mais alienado, assim. E eu sou casado com um filho de pastor. Meu Deus do céu, coitado dele. E conheço outros, enfim. Mas, graças a Deus, ele se libertou disso daí, né? Mas por isso que a gente é considerado meio desviado, assim. Mas, não, e aí... mas voltando...
Pode e aí, falar, Carlos, só eu quero acrescentar um assunto fundamental que tá bombando nas igrejas dessa semana. Aí, Bruno e Christopher, não tem meio termo, não tem meio do caminho. Ou o homem cristão evangélico é infantil, ou ele é autoritário. Ou ele apela para o abuso de autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque o grande assunto das igrejas evangélicas nos últimos dias é o pedido de desligamento do pastor Paulo Júnior, ele que ele é pastor de uma igreja chamada Calvário, e ele tinha uma série de procedimentos que configuravam abuso espiritual, abuso de autoridade mesmo, de manipular as pessoas, de oprimir as pessoas. A igreja detectou isso. A igreja detectou esse comportamento nele, chamou ele, apontou os erros, apontou os pecados, e ele pediu o desligamento da igreja e falou que vai se retirar por 1 ou 2 anos até que ele tenha condições de exercer o pastorado dentro... Mas sabe o que é curioso dessa história, Elias? Na verdade, né, abunda essa questão do abuso espiritual nas igrejas. Só que as pessoas não se dão conta. Eu acho que a infantilidade anda junto com o autoritarismo. Sim! Porque é uma ignorância, né? Mas sabe por que aconteceu isso com ele? Porque na igreja dele começaram a ler um livro chamado Uma Igreja Chamada Tove. Isso! Que é um livro sobre abuso. Que é um livro até eu tenho ele aqui na minha prateleira aqui. Que é um livro sobre abuso espiritual. E aí eles começaram a se dar conta que várias das características do pastor deles, o que ele fazia, era o que estava ali no livro. E aí eles começaram a se dar conta que eles estavam sendo vítimas de abuso espiritual do pastor, desse pastor. Aí o que aconteceu? Agora começaram a atacar o livro, dizer que esse livro é para destruir a igreja, que não deve ler o livro, né? E que esse livro aí é comunista, que quer... Não, falaram que o livro é comunista. Ah, tem então, que rir, assim, né? Ou chorar, né? Porque, assim, olha, o buraco gente, é muito profundo esse negócio, assim. Eu, honestamente, não sei onde é que a gente... Para quem está nos ouvindo e não entende bem o que seria esse conceito de abuso espiritual, como ele poderia reconhecer na sua congregação isso? Exemplo, vou dar um exemplo básico, Christopher. Você toma... Isso daí aconteceu numa igreja que eu frequentava. Você tem alguma atitude, o pastor não gosta. Ao invés dele conversar com você pessoalmente, ele vai no púlpito e expõe você para todo mundo. Esse é clássico. Clássico. Fala da vida pessoal do irmão no púlpito para toda a igreja ouvir. Mas o pastor não é para ser um elemento de confiança dos fiéis? Quê? Sim, mas aí é para ser um elemento de confiança dos fiéis, sim. Só que se é uma pessoa que está ali como obreiro, né, uma pessoa que está atuante, ou alguma coisa assim, ou de repente ele questionou alguma atitude do pastor, alguma falta de transparência, alguma coisa, o pastor vai lá e intimida ele dessa forma, vai, põe no púlpito alguma coisa que ele falou, que ele perguntou. E fora quando assim, pastor, agora eu quero tirar um final de semana com a minha família, esse final de semana daí eu não vou poder vir para ser porteiro na igreja ou fazer alguma atividade. Não, como assim? E aí, sabe, e às vezes o pastor, inclusive, ele levanta a voz, ou ele... São coisas, assim, muito sutis e vai envolvendo a pessoa, porque a igreja tem essa coisa de controle muito forte, porque, assim, todo mundo tá ali meio constrangido, tipo, eu não posso pecar, eu não posso falar nada, eu não posso brigar, eu não posso. A pessoa tá sempre meio amarrada, então é muito fácil ser abusada, assim, e ser, enfim, dessas formas, assim, ser coagida, às vezes, a fazer alguma coisa, enfim. Eu vou contar um caso pessoal, mais um. Eu frequentava uma igreja, eu tinha 19 anos, 19? Não, eu tinha 20. Era 1993, faz tempo, hein? Há 32 anos. Era uma igreja média, umas 250, 300 pessoas. Em dado momento, o grupo de jovens, que era comandado até por um parente meu, era o professor de escola dominical, etc.,
Mas em dado momento, os jovens, que eram basicamente umas 20, 25 pessoas, eles começaram, Bruno, eles tiveram a ideia de fazer um jogo semanal de vôlei. Na rua mesmo, na rua. E depois terminava com, digamos, um happy hour na casa de um irmão qualquer. Salgadinho, refrigerante e música. A pessoa tocava violão lá e cantava hinos e tal. Bem, vou resumir a história. A coisa cresceu a tal ponto que em 6 meses o número de jovens na igreja passou de 20 para 200. Foi um negócio assim vertiginoso, um negócio espantoso. E aí eles faziam um jogo de vôlei e depois, e aí por intermédio desse happy hour, eles pegavam os jovens e iam para a igreja. Pois bem, aí nisso, eles começaram a fazer, além desse procedimento, começaram a fazer reuniões. Né? Aí, isso foi em outubro de 93, o que eu vou contar. A minha irmã, ela fez 18 anos. E aí, foram fazer o aniversário lá na minha casa. Pô, explodiu de gente. Minha casa tinha, sei lá, tem, né, que ela tá morando lá até hoje, 120, 130 metros quadrados, apareceram 90 jovens. 90. E aí, começou a ter uma cantoria e tal, e aí eles começaram a interpretar hinos de louvor em ritmo de samba. E aí algumas pessoas começaram a sambar lá. Aí tinha um X9 no meio, que até hoje eu não sei quem é esse X9, e o X9 bateu pro pastor. O que você acha que aconteceu no sermão de domingo, Carla? Ele falou, né? Ele esculachou. Tem irmão aí que tá... Não, ele esculachou todo mundo. Falou que o pastor não admitia aquilo, tal. Olha, eu sei que foi um rolo tão grande que a coisa fedeu. Por que fedeu? Porque meu pai estava no culto. Aí acabou. Aí acabou o culto. O meu pai, se vocês acham que eu sou bravo assim do ar, pega e eleva a 10ª potência, era o meu pai. Ele chegou no final do culto e falou assim: quem é o senhor para determinar o que eu devo ou não fazer dentro da minha casa? Perfeito. Não, que não sei o que tem, porque isso é pecado. É pecado nessa sua mente suja. Se fosse algo ruim, eu tinha acabado com aquilo. E não estava ruim, estava saudável. Então, cuide da igreja, que você, malemar, cuida bem. Só que aí o estrago já estava feito. Porque, tempos depois, todos aqueles jovens que tinham sido obtidos, evangelizados, foram todos desviados, todos saíram da igreja. Por quê? Por causa de abuso espiritual. Claro, e vocês veem uma coisa que é interessante nessa história do Elias, que vocês veem como tem a demonização do samba, da cultura brasileira popular. Eu ia falar isso agora. E esses enlatados que eu falo, o que eu escutava, tinha um programa especial na rádio da minha igreja, tinha uma rádio, a igreja que eu frequentava quando eu era adolescente, assim, jovem, e tinha um programa especial que era só músicas de bandas norte-americanas evangélicas. Tinha um programa especial, porque o filho do pastor adorava aquelas bandas, e era muito legal, e era tudo em inglês. Tocou Petra lá? Não, tocava direto Petra. Sim, não, Petra, mas Petra salva. POD, todas essas bandas aí que os evangélicos conhecem aí, tocava todas. E eu gostava muito, porque eu gostava muito da cultura norte-americana. Eu fui criada muito dentro de uma cultura assim, por isso que o Bruno fala, tu fala inglês bem. Sim, eu consumia muita coisa. E depois, sendo evangélica, mais ainda, né? E então é isso que eu falo, que é um soft power gigante essa questão. E isso é muito ruim, na verdade, porque o que é o mais alarmante de tudo isso? Que tudo bem numa classe média, branca, brasileira, tu ter
essa questão de gostar dos Estados Unidos e, sabe, ter esse viralatismo e Brasil, eu quero... Tudo bem, agora está crescendo muito, né, nas classes populares essa cultura que está vindo de lá pelas igrejas evangélicas. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tipo, a gente não pode deixar um apagamento da nossa cultura brasileira, dos nossos ritmos, sabe, das nossas cores, da nossa estética brasileira, e está ficando tudo padronizado, e com esse aumento enorme dos evangélicos, uma padronização de uma estética que não é brasileira, é uma estética norte-americana. E aí, com isso, vem as ideias, com isso vem a forma de pensar, sabe? Racismo, inclusive, porque é um país extremamente racista. E por aí vai. Eu acho isso, assim, é terrível. É terrível. Vocês já pararam para pensar que tem gente que considera Paulinho da Viola pecaminoso? Vocês já peraram para pensar nisso? Elias, o crente não escuta samba, porque é uma coisa que vai mexer com a tua, sabe, libido, entendeu? Sensualidade. Isso, é controle do corpo, sabe? É muito ruim mesmo. Onde tem sensualidade em pecado capital? Eu queria entender. Se alguém conseguir me explicar essa, onde tem sensualidade em pecado capital? Onde tem sensualidade em Noel Rosa? Noel Rosa! Oi! E assim, é aquilo que a gente estava falando. O crente, ele vai ler um clássico da literatura brasileira? Não, ele vai ler um livro da livraria evangélica que ele vai comprar, que é uma tradução de um livro norte-americano que tem um monte de exemplos da cultura norte-americana. Desculpa, Carol, só queria se aproximar. Não, pode falar, que senão, se eu contar essa história, vai estourar o programa aí. Mas... Não, é como vai estourar, eu queria muito ouvir a opinião de vocês. 40 segundos para cada um. Qual é o impacto da notícia que eu vou dar agora? Notícia não, da data que eu vou narrar agora. 4 de abril de 1968, ou seja, amanhã, 4 de abril. Assassinato de Martin Luther King. Como isso impacta na igreja evangélica? É amanhã. Vou contar rapidamente. Uma figura que eu já contei aqui. Digamos que Martin Luther King e Billy Graham assistissem à crucificação de Jesus. Os dois iam chorar, pranto, desespero. E como seria o dia seguinte? Martin Luther King estaria no meio do povo. Estaria no meio do povão, da massa. E o Billy Graham ia jantar com o rei. Pronto, já respondi. Eu vou te falar que nas igrejas que eu fui, nunca foi falado o nome do Martin Luther King, nunca foi falado nada disso. E agora eles estão eu vi alguns da extrema-direita resgatando o Martin Luther King, falando dele. Eles se apossam, né? Quando eles veem que o outro lado, quando eles veem que o lado progressista, de esquerda, começa a falar de algumas figuras, eles tendem a se apossar também dessas figuras, mas sempre pervertendo a mensagem, assim. Uhum. O cenário que a gente está é muito complicado mesmo. Gente, a gente tem 30 segundos e realmente eu queria não estourar de novo para não estourar a grade de ninguém. Queria agradecer muito a Carla, o Elias, o Christopher. Esse programa tinha que durar 2 horas, tinha que ser diário. Vamos trabalhar para isso, sério, gente. Porque é muito assunto. Tá bom, pessoal? Respeitosamente, a gente reforça que amanhã é o dia do martírio do reverendo Martin Luther King Jr., 4 de abril de 68, nos Estados Unidos. Tá bem? Obrigado, até semana que vem. Mais uma microfonia termina aqui. O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das 4 linhas.